Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos sobre crescimento e desenvolvimento humano, alguns conceitos muito importantes para a gente entender alguns aspectos do crescimento e do desenvolvimento humano. E vamos falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento de habilidades motoras, ou desenvolvimento motor, que é o ponto que a gente vai focar um pouco mais na aula de hoje. Vamos lá então. Eu queria iniciar aqui discutindo justamente esses conceitos que é importante. A gente não vai tratar especificamente deles nessa atividade, de todos eles, né? Mas ele vai ser importante porque vai embasar nossas próximas atividades, tá bom? Então vamos lá. A gente vai discutir aí, ó, crescimento, desenvolvimento, idade cronológica, idade biológica e maturação. Tá certo? A gente não vai entrar em detalhes, nós não vamos nos aprofundar nesse momento, nesses conceitos, mas é importante já deixar isso bem definido. Tá certo? Vamos lá então. Vamos ver primeiro crescimento e desenvolvimento, o que significa esses dois termos. É natural que em alguns momentos a gente confunda esses conceitos e entenda eles como sinônimos. Na verdade, eles não são sinônimos, mas eles são usados em conjunto. Normalmente a gente vai se referir, né, ao processo como um processo de crescimento e desenvolvimento. Mas vamos definir para ficar mais fácil para entender. Então vamos lá, o crescimento ele tem relação com o aumento do tamanho. Então o conceito ele acaba sendo até bem simples e intuitivo. Então dá uma olhada lá. Ó. Tem relação com o aumento na quantidade de células. Esse é um processo conhecido como hiperplasia, o aumento da quantidade de células corporais. Tá? O segundo ponto ali, ó, também tem relação com o universo celular, né? Tem relação com o aumento do tamanho das células. O aumento do tamanho das células a gente chama de hipertrofia. Então, aumento da quantidade de células, hiperplasia. Aumento do tamanho da célula, hipertrofia. Esses dois processos, eles estão inseridos dentro do conceito de crescimento. Tá? E também a gente vai entender como crescimento o aumento das substâncias intracelulares, né? Aqueles componentes, aquelas substâncias que compõem, que compõem a célula, os tecidos em geral. O aumento do tamanho corporal, quando você fala assim, mas o crescimento não é aumento do tamanho do corpo, como você disse? Sim, mas o aumento do corpo ele só acontece porque está havendo esse processo em nível celular. Tá? Então, quando a gente fala de crescimento, realmente nós estamos nos referindo ao aumento da estatura, aumento do volume corporal, das dimensões corporais de uma forma geral, da densidade, né, dos tecidos e tudo mais. Porém, esse processo ele começa no nível celular. Então, a gente pode entender como crescimento todo esse conjunto de fenômenos, tá? Que começa no micro, mas você observa também no macro. Tá certo? A gente vai ver alguns aspectos muito importantes do crescimento mesmo, né? Que a gente, quando a gente entrar nesse ponto. E desenvolvimento? Desenvolvimento ele já tem uma explicação um pouco mais complexa, já envolve uma relação de complexidade um pouco maior entre, né, os eventos e as manifestações que acontecem no nosso corpo e no avançar, né, da idade. Então, ó, desenvolvimento, o Galahu, ele cita como mudanças no nível de funcionamento do indivíduo ao longo do tempo. Ou seja, é uma alteração qualitativa de diversas funções, né? Você pode ter uma melhora de algumas dessas funções simplesmente pelo passar do tempo. Então o seu corpo ele vai ficando maior, ele vai ficando... As células vão crescendo, né, como nós já dissemos, e algumas funções elas vão ganhando qualificação pura e simplesmente por efeito desse processo. Não que os estímulos não sejam importantes, obviamente que né? A gente sabe que estímulos motores são extremamente importantes, a vivência, né, a generalização das habilidades, dos estímulos que a criança vive.
Isso é muito importante. Isso, na verdade, potencializa o desenvolvimento. O que nós estamos fazendo quando a gente oferece estímulos para uma criança? Você está potencializando, você está dando ferramentas para que o corpo dela potencialize o seu desenvolvimento, né? Algumas coisas vão acontecer de forma natural. Você pode ter uma melhora de algumas habilidades, de alguns elementos, né, do desenvolvimento motor, simplesmente pelo avanço do tempo, porque o seu corpo está em processo de crescimento e desenvolvimento, né, com o perdão da redundância, mas ele vai atingindo ali gradativamente uma melhor proficiência dessas funções, né? Claro que isso só vai ser potencializado, como eu disse, de acordo com os estímulos, né? Quando você oferece estímulos adequados. Então, desenvolvimento está relacionado com esses aspectos qualitativos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí essa primeira conceituação. E agora a gente vai ver idade cronológica e idade biológica. Qual que é a diferença entre idade cronológica e idade biológica? Idade cronológica é mais fácil de entender. É aquela que a gente conta o tempo. O seu aniversário, né, o dia do seu nascimento, seu aniversário, marca o dia que você nasceu. A partir daí você começa a contar o tempo, a sua idade, cronologicamente. Apesar de ser simples o conceito, ele é muito importante porque é a partir da idade cronológica que a gente observa alguns fenômenos esperados do processo de desenvolvimento. Portanto, é muito importante a gente ter em mente esses padrões de desenvolvimento para poder fazer essa relação com a idade cronológica. Vocês vão ver que muitas avaliações do desenvolvimento levam em conta a idade cronológica para poder adequar aquele estágio do desenvolvimento, né, com o momento de vida. E a idade biológica? A idade biológica tem relação justamente com o tempo, com o timing, com o ritmo do desenvolvimento de diversas funções do nosso organismo, diversos sistemas do nosso organismo. Então vamos lá. A idade biológica fica mais fácil quando você fala do processo de maturação. Então, algumas crianças vão entrar num processo de maturação, vão entrar na puberdade um pouco antes que as outras. A idade biológica, ela pode variar em relação à idade cronológica. É claro que alguns eventos, ou melhor, os eventos, né, do desenvolvimento, você espera que ele aconteça dentro de um determinado período cronológico. No entanto, ele não é um período estático. Ele vai acontecer de acordo com, principalmente de acordo com a genética. Pode ter uma variação entre indivíduos e uma variação razoavelmente grande até em alguns casos. O desenvolvimento de algumas crianças pode ser mais acelerado ou menos acelerado em relação a outras. Isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa quem é mais acelerado é melhor, não tem nada a ver. O que tem a ver é simplesmente o ritmo daquele desenvolvimento. Tá? Então você vai perceber que o principal meio, né, de avaliar o desenvolvimento é a maturação, talvez a mais usada, a maturação sexual, né, é a mais utilizada, é a mais clara, provavelmente. Mas por quê? Porque você começa a perceber, a partir do processo, que inicia o processo de maturação, de puberdade, você nota que o corpo, né, da criança, ele vai mudando. Agora ele está se transformando num adolescente. E aí esse processo vai te dando alguns sinais que mostram essa mudança desenvolvimentista. Alguns mais rápidos, outros nem tanto. Mas é aí que a gente entende o quê? A idade biológica, o tempo de desenvolvimento de cada indivíduo, de cada criança. Tá? É claro que a gente está se referindo aqui aos aspectos biológicos, mas crescimento e desenvolvimento também integra outros fatores comportamentais, sociais, psicossociais, enfim. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançando então aqui. Ó. Bom, alguns autores
fizeram algumas classificações aí da idade cronológica, os períodos da vida, né? A gente não precisa se ater muito a esses pontos, eu estou mostrando mais para poder demonstrar, né, como que os autores eles dividiram, eles organizaram, né, as fases do desenvolvimento a partir da idade cronológica. Então tá aí, ó. O Gallagher divide, né, de uma forma. Aqui o Weineck também ele divide de uma outra forma. Você vai ver que as propostas, né, de divisão das fases cronológicas do desenvolvimento, ela tem bastante similaridade. Você vai notar que existe uma coerência entre os autores. A única coisa é que alguns vão nomear de um jeito, nomear de outro, alguma alteração, alguma diferença conceitual em termos de classificação apenas. Mas num conjunto geral, no âmbito geral das informações, é bem claro que eles seguem, né, os mesmos princípios para poder classificar essa característica. Tá? A maturação é um... agora vamos entrar em maturação e é muito importante agora a gente entender esse conceito, porque nós vamos trabalhar bastante depois com esses conceitos. Então, maturação é o processo que um sistema passa com a finalidade de tornar-se maduro, ou seja, apto a uma função específica. É o processo de maturar, de ficar maduro. Quando criança, os seus sistemas ainda estão em processo de desenvolvimento, mas ainda não estão maduros. Os sistemas em geral, eles não têm esse processo de maturação todos ao mesmo tempo. O tipo de maturação mais comum, mais usado em termos de avaliação, em termos de observação, né, do processo de desenvolvimento, é a maturação sexual. Você nota lá quando a criança entra na puberdade, né, começa a se transformar o corpo, né, de uma criança para um adolescente e, posteriormente, torna-se maduro. O que significa a maturação sexual? Significa que aquele organismo, né, aquele indivíduo, ele está pronto para reproduzir, ele é capaz de reproduzir. Isso daí a gente entende como processo de maturação, tá certo? Então agora nós vamos continuar aqui a nossa atividade falando um pouco sobre desenvolvimento motor.